Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos ler em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 5 até ao 11. Filipenses 2, 5 a 11. Amém? Todos abriram? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora os irmãos. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Os irmãos. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, todos juntos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor, abençoa-nos agora na meditação da Tua Palavra, tão rica, tão profunda, que ela possa tocar os nossos corações e, mais do que isso, possa transformar as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, há algum tempo nós falamos sobre o poder do perdão, que é algo essencial para nós entendermos. Hoje vamos falar sobre o poder da humildade. E para o fazer, nós vamos exatamente partir da leitura deste texto, do entendimento, da meditação sobre este texto, que fala sobre o homem mais humilde que já existiu, que foi o Senhor Jesus. Porquê é que ele foi o homem mais humilde? Porque ele era o ser mais glorioso que alguma vez existiu, que era o próprio Deus, o Filho de Deus. E mesmo assim, nós lemos aqui que ele se fez homem e se humilhou a si mesmo. Então nós hoje vamos falar sobre o que é a humildade e como é que nós podemos experimentar o poder da humildade, porque é um poder da nossa vida. Em primeiro lugar, a seguir, eu queria lembrar que a carta aos Filipenses é uma carta muito especial porque foi escrita na prisão. Ora, na prisão seria de esperar que Paulo se sentisse deprimido, angustiado, talvez até dedicando a carta a dizer: orem por mim, porque eu estou aqui a passar mal, estou preso. Mas uma das coisas mais salientes nesta carta é a alegria. E por isso, muitas vezes se chama a carta aos Filipenses a carta da alegria. O que nos surpreende logo, como é que um homem que está preso e que sabe que pode ser rapidamente, de um momento para o outro, julgado, sentenciado à morte, como é que ele pode estar alegre? Este é um mistério. Então, qualquer dia vamos falar sobre o poder da alegria. Mas hoje vamos falar sobre um outro aspecto. É que estando Paulo nesta situação de prisão, chegou-lhe uma notícia que o preocupou muito. Ele já estava com preocupações suficientes, mas chegou uma notícia que na igreja em Filipos, que era uma igreja que ele tinha fundado 11 anos antes, na igreja em Filipos havia problemas, havia desavenças, havia duas irmãs, uma chamada Evódia e outra Sinta, que não se davam bem. E aquela notícia chegou a Paulo na prisão e ele ficou tão preocupado que ele decidiu escrever uma carta. Agora os irmãos pensem nisto, como é que um homem que está ali a sofrer aquilo que Paulo estava a sofrer, como é que ele veria? Duas senhoras não se entendiam. Apetecia sair da prisão e dar-lhes na cabeça, não é?
ou aqueles que procuravam, como nós vamos ler aqui, sobressair, serem considerados acima dos outros, quando Paulo, estava ali naquela situação. Devia ser uma situação difícil. Então nós lemos aqui, neste texto que está projetado no capítulo 1, lemos: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, quer dizer, a prisão dele, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Mas reparem, como é que Paulo está a ver uma situação tão negativa, que era a sua prisão, e ele diz: não, mas o que está a acontecer foi bom para quem? Para mim? Não, para ele não era, mas para o Evangelho. E a vida de Paulo era o Evangelho, era pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era uma guarda de elite que era inacessível. Mas eles fizeram uma asneira. Colocaram Paulo no meio daquela guarda. Ora, Paulo não ia ficar calado. E ele começou a falar do Evangelho, a falar de Jesus, a falar do Messias que vinha lá da Judeia. Aqueles homens duros, homens de guerra, homens habituados a matar, homens que não tinham piedade, e aqueles homens pagãos que adoravam forças da natureza ou animais, eles começaram a ouvir aquela mensagem e acontece o seguinte: nós sabemos que vários deles, não sabemos quantos, se converteram e se tornaram cristãos. Então Paulo diz: não, as minhas prisões foram boas porque tornaram manifestas por toda a guarda pretoriana o Evangelho e por todos os demais lugares. E mais, e muitos irmãos da igreja que estavam assim um bocado assustados quando viram as perseguições, os problemas, e que estavam a ficar fechados em si mesmos, vivendo aquilo que nós podemos chamar uma fé clandestina, anónima, com medo das represálias, eles começaram a ganhar coragem. Sim, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, hoje, nós sabemos que ainda há muitos crentes que são medrosos, que têm medo de falar de Jesus. No outro dia, ouvi uma história de uma pessoa de um país distante, que esteve na Europa há muito tempo e depois acabou por se converter, eu acho que ou foi nos Estados Unidos ou coisa assim. E ela disse assim: na Europa nunca ninguém me falou de Jesus. Sabem porquê? São crentes cheios de medo. Têm medo do que vão dizer. Têm medo dos amigos, dos vizinhos, dos colegas. São crentes? São. Mas cheios de medo. Ora, estes irmãos começaram a ganhar coragem. Viram Paulo nas prisões, Paulo forte, Paulo alegre, os frutos do seu testemunho. Eles começaram a ver este exemplo e ganharam ânimo. E provavelmente começaram também a testemunhar. Meus irmãos, que Deus nos dê este ânimo a nós também. Este não é um tempo de viver clandestinos, com medo ou com vergonha. De quê? De Jesus? A não ser que a gente pregue outra coisa. Alguém aqui prega outra coisa que não seja Jesus? Nós só pregamos Jesus e o seu Evangelho. Não pregamos nomes de igreja, não nos interessa isso para nada. Nós pregamos Jesus. Então nós não temos que ter vergonha, temos de falar ousadamente de Jesus, tal como Paulo também falava. Mas depois ele diz assim, a seguir: agora vêm os problemas. É verdade que, segundo me chegou a notícia, alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Porfia quer dizer contenda. Mas outros de boa vontade. Portanto, alguém disse: Paulo, há irmãos lá que eles estão a usar o Evangelho para se promoverem, para causarem divisões na igreja. E Paulo diz: mas há outros de boa vontade. Então, meus irmãos, Paulo, ele é muito realista. Ele sabe que na igreja não é tudo trigo, há lá joio no meio. E é assim na igreja, há sempre joio e sempre haverá. Nós queremos uma igreja completamente pura, sem nenhum problema. Se for isso, olha, eu estou fora, porque eu, infelizmente, tenho os meus problemas. Os irmãos também. A igreja, ela tem problemas. E tem, às vezes, no meio da igreja, gente que nem é convertida. Que está lá no meio que
porque alguém os obriga a ir, ou coisa assim, mas nunca se converteram. Mas o que é que nós devemos fazer? Devemos valorizar isso? Não, devemos ver aqueles que de boa vontade servem ao Senhor. Eu, como pastor, há muitos anos, já vi que pessoas deixaram de ir à igreja porque se escandalizaram com uma pessoa da igreja. Aquela pessoa, eu não posso entender como é que numa igreja há pessoas assim. Sim, mas espera aí. Há uma pessoa que é assim, é verdade. E as outras 99? Como é? É tudo mau? E quem ora? E quem serve? E quem dá a sua vida? Ninguém valoriza isso? Não, só valoriza aquilo que está mal. Eu não vou mais, porque eu fiquei escandalizado. Muito bem. Paulo diz, não, há de facto alguns que pregam a Cristo por inveja e por fear, mas há outros de boa vontade. E ele diz assim, somente deveis portar-vos dignamente. Esta palavra, dignamente, é uma ideia que Paulo apresenta várias vezes, por exemplo, em Efésios também. Ele diz, portai-vos com dignidade, dignamente. Dignamente de quê? Porquê? Por aquilo que nós somos. Nós devemos portar-nos de maneira digna, de acordo com a nossa condição. E o que é que nós somos? Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos remidos pelo sangue de Jesus. Somos parte da igreja, da noiva de Cristo. É uma condição tão alta, muitos de nós nem nos apercebemos. Na carta aos Efésios, Paulo diz que nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Nossa posição em Cristo é extraordinária. Mas às vezes a nossa vida na terra não é digna. Quando nós embarcamos num comportamento, formas de viver que não são dignas daquilo que nós somos. Então Paulo, ele diz, deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. E depois ele diz, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, não que há contendas, não que há divisões, não que há gente amargurada, mas que estais num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Repare esta insistência. Um mesmo espírito, não é dois espíritos, um mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A seguir, no capítulo 2, Paulo vai continuar a insistir neste ponto. E no versículo 2, ele diz assim, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo. Estão a ver a insistência? O mesmo espírito, o mesmo ânimo, o mesmo, para que sintais o mesmo. Ele continua, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Paulo não podia ser mais enfático. Ele diz à igreja, é preciso que vocês vivam um mesmo Evangelho, com o mesmo propósito. Chama-se isto a unidade do Espírito. A unidade da igreja não é uma unidade de amigos. Nós somos amigos e por isso estamos unidos. Não é. Não é uma unidade também de pessoas que são iguais a nós e nós gostamos delas. Pelo contrário, na igreja há gente completamente diversa. A base da nossa unidade é isto, é o amor de Deus, é o Evangelho, é o propósito de o servir. Isto é que cimenta a unidade da igreja. Agora, a questão é, como é que isso é possível? Como é que é possível, onde há, como havia em Filipos, e há nas igrejas por aí fora, onde há contendas, um espírito de competição, onde há vanglória, quer dizer, vaidade, orgulho, como é que é possível que haja unidade? E o segredo é através da humildade. Esta palavra é muito pesada, não é?
Humildade. O que é a humildade? Se eu fosse perguntar aqui aos irmãos, como é que os irmãos me diriam o que é a humildade? Eu não vou dar-vos palavra porque está a ser ouvido e os irmãos não iam, na internet, não iam ouvir as vossas palavras. Mas toda a gente tem uma ideia do que é a humildade. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma definição que é muito até surpreendente. Ele diz assim: cada um considere os outros superiores a si mesmos. Então, esta é a definição que ele dá. O que é humildade? É eu olhar para o Joel e dizer, ele em primeiro lugar e eu depois. Não é eu dizer assim, eu sou pastor, estão a ver o fatinho e a gravata, eu sou pastor. Primeiro eu e depois ele. Não é assim que funciona. Não é duas pessoas assim, eu sou o melhor instrumentista e ele não é, então eu tenho que tocar mais do que o outro. Irmãos, isso é o contrário da humildade. Então o que é humildade? É isto. Cada um considere os outros superiores. Não é inferiores, que a tendência é esta, considerar os outros abaixo de nós. Não, considera os outros superiores. Estou a falar da igreja, não é? Então, é nesta base que nós vamos ver que Paulo vai dar 4 exemplos, mas o maior deles, e que nos vai ocupar aqui mais tempo, é o exemplo de Jesus. Porque Jesus é, de facto, a definição viva de humildade. Mas depois há mais 3 exemplos. Paulo, Timóteo e Epafrodito. Então, estes 3 nós vamos ver mais rapidamente, mas vamos parar um bocadinho para entender o exemplo da humildade de Jesus. Isto, irmãos, é algo tão maravilhoso, tão profundo. Este texto é dos textos que nós temos de conhecer melhor de todo o Novo Testamento. Porque Paulo, no versículo 5, diz: haja em vós o mesmo sentimento, que é o sentimento que ele está a falar, que nos permite viver sem contendas, sem conflitos, sem vaidades. E este sentimento é o sentimento da humildade. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós vamos ver o que é que há em Jesus que é um exemplo vivo de humildade. Então Paulo diz, e eu estou aqui a seguir, se vamos abrirem em Filipenses 2, eu estou a seguir agora no versículo número 6. Ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É uma palavra difícil, usurpação. Usurpação quer dizer basicamente o seguinte: Jesus não reivindicou, não reclamou os direitos que ele tinha como Deus. Se Jesus, quando se fez homem, ele exigisse e exercesse todos os seus atributos de Deus como homem, a história era completamente diferente. Ele nunca tinha sequer morrido, nunca tinha sido preso, nunca tinha tolerado aqueles fariseus que o insultavam, que o perseguiam. Mas o que é que Jesus fez? Ele deixou de ser Deus? Quando ele se fez homem, ele deixou de ser Deus? Isto é muito importante, é um aspecto fundamental do entendimento das duas naturezas de Jesus. Se quiserem um termo complicado, é a união hipostática, quer dizer, as duas naturezas estão unidas. Ele é Deus e ele é homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Mas como é que é possível? Pois, este é o grande mistério da encarnação, como é que Deus se fez carne. Então, quando nós lemos que ele não teve por usurpação, não quer dizer que ele deixasse de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas, ao fazer-se homem, ele prescindiu, abdicou de certos direitos que ele tinha como Deus. E fez-se homem, plenamente homem. Plenamente homem. E por isso ele sofreu como nós, ele era igual a nós.
Os irmãos são seres humanos, não é? Jesus também se tornou exatamente como nós. Os irmãos pensem em qualquer coisa que nós sintamos, que nós vivamos, Jesus também viveu, exceto uma coisa. Ele nunca pecou. Nunca pecou. Jesus, por exemplo, nunca sentiu inveja. É uma coisa estranha. Jesus nunca mentiu. Certo? Então, Jesus nunca sentiu ódio. Mas Jesus, certa vez, não entrou no templo com azorrague, não. Sim, mas isso não era ódio, era o amor pela casa do Pai. Era uma ira santa. E Jesus também não bateu. Ele derrubou, ou derribou, as mesas dos cambistas. Mas Jesus, ele nunca sentiu, nunca experimentou o pecado, ao contrário de nós, que todos os dias somos uma tristeza. Jesus não. Mas ele sentia fome. Ele precisava de comer. Ele sentia frio. Ele sentia tristeza. Ele chorou. Ele sentia medo. Tudo isso que nós sentimos, Jesus também sentiu. Porquê? Porque nós lemos. Porque ele, no versículo 7, aniquilou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Esvaziar. Ele, sendo Deus, ele aniquilou-se, quer dizer, ele rebaixou-se ao tornar-se homem, mas não apenas homem, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então reparem o trajeto. Por isso é que Jesus é o homem mais humilde que alguma vez existiu. Porque ele era o Filho de Deus, cheio de glória, amado pelo Pai, pelo Espírito, na comunhão da Trindade. E ele desce dessa posição. Ele esteve na criação. Nós lemos em João 1. No princípio era o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele criou o ser humano. Ele participou da criação do ser humano. Ele desce dessa posição tão alta e faz-se homem. Faz-se homem. A primeira humilhação dele. Mas como homem, ele podia ser um rei. Mas ele fez servo. Onde é que Jesus nasceu? No meio de animais, num lugar o mais humilde que nós podemos imaginar. E por isso, no outro dia estava a ler um pequeno livrinho que diz assim: tudo começou em Belém. E começou, de certa forma. A história da humanidade de Jesus começou ali em Belém, na forma daquele bebé desamparado, com uma mãe adolescente, um pai confuso. Foi ali que Jesus nasceu. Ele humilhou-se. Então, meus irmãos, ele nunca deixou de ser Deus. Nós lemos em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus, como homem, ele era o tabernáculo de Deus. Nele habitava toda a glória, toda a pessoa bendita de Deus, do Filho de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Está bem, irmãos? Todos compreenderam bem isto? Agora, vamos ver um exemplo contrário. Vamos ver o exemplo de um ser que não era Deus e quis tornar-se Deus. Que não era nada e quis se tornar tudo. É a história de Lúcifer. Bom, há dois textos no Velho Testamento que falam de Lúcifer. Um deles é em Isaías, e que nos narra a história do oposto da humildade, que é o orgulho. Ora, a história de Lúcifer, esta triste e terrível história, está narrada no capítulo 14 de Isaías. Vamos apenas ler esta parte que diz assim: a lamentação sobre Lúcifer. Diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. O futuro dele é este, é queda. Caiu, até
um dia vai cair no abismo, no lago do fogo, para todo sempre. Este é o percurso dele. E tu dizias no teu coração, repare, o contrário da humildade, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. O que é que Jesus fez? Desceu do céu. E este o que é que fez? Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, provavelmente os anjos, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, onde está o trono de Deus. Subirei sobre as alturas das nuvens. E agora o mais terrível, serei semelhante ao Altíssimo. O desejo de Lúcifer era ser igual a Deus. Ele ser o próprio Deus, talvez ser um segundo Deus, deixar Deus ficar com uma parte e ele ter o seu próprio reino. E agora a sentença está aqui. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, esta é a origem do orgulho. E são duas atitudes, como os irmãos entendem, completamente diferentes. Nós temos Deus que desce à terra e se faz homem, e se faz servo, e morre numa cruz. E temos Lúcifer, que quer subir, que quer ocupar um lugar que não é dele, que é usurpar o trono. Este é o projeto dele. E é um projeto que está em curso aqui no mundo. Então nós podemos fazer, irmãos, uma breve comparação assim. Jesus, que é o símbolo da humildade, e Lúcifer, que é o orgulho. Jesus, o próprio Deus, que se humilhou fazendo-se homem e que aceitou morrer numa cruz. E por causa dele se ter humilhado, qual é o destino de Jesus? Deus o exaltou soberanamente. Então, é muito interessante isto, irmãos, porque o grau de exaltação de Jesus está em proporção ao grau de humilhação por que ele passou. Porque é que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e é aquele que vai reinar para todo o sempre? Porquê? Como é que ele ganhou isso? Ele ganhou isso através da sua humilhação. Então, este é um princípio do reino. Prestem atenção, irmãos, prestem atenção. Princípio do reino. Aquele que quiser ser exaltado tem que se humilhar. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Este é o princípio do reino. É por isso que qualquer que quer ser mais, que quer aparecer como aqueles galos da capoeira, não é? A cacarejar, e que eu sou isto e sou aquilo, ele nunca vai ser nada, porque ele está a contrariar um princípio do reino. Ele quer se exaltar, então ele vai ser humilhado. Este é um princípio do reino que nós temos de entender muito bem. Lúcifer, pelo contrário, é a origem do orgulho. Ele não era Deus, era um anjo criado, um anjo de poder, sem dúvida, mas um anjo criado, não era o Criador, ele era uma criatura. Ele não se quis humilhar, ele quis ser igual a Deus. E por causa disso, ele caiu e vai ser lançado no lago de fogo. O seu futuro vai ser este. Ele vai ser lançado no lago de fogo. E ali vai ficar para todo o sempre. E que ele fique por lá para todo o sempre mesmo. Para já ainda anda por aqui. Ainda anda por aqui. Porquê que eu digo que ele ainda anda por aqui? Porque nós vemos o orgulho dele por aí. Então, se eu perguntar aos irmãos, olhem para aqui, a humildade, o orgulho. O mundo que os irmãos conhecem, em que nós vivemos, ele segue mais o exemplo da humildade ou o exemplo do orgulho? Não, lá no meu emprego, quando eu chego, eu vejo toda a gente humilde, dar-me um lugar, perguntar por mim. Não é assim? Ficar satisfeito. Se eu subir acima deles, ficam satisfeitos. Parabéns, parabéns. É isso? Ao contrário. É inveja, é sabotagem, é facadas nas costas, é piso ao outro. Porquê? Porque é o espírito luciferiano.
é o espírito do maligno que está aqui no mundo. E vou dizer uma coisa, ninguém se ofenda, que está em nós. Porque nós, por natureza, nós somos assim. A nossa tendência é esta. Então, no mundo, nós encontramos isto. Agora vou fazer uma pergunta difícil. E na igreja, o que é que nós encontramos? É isto que Paulo pergunta. Espera um bocadinho, vocês não são de Cristo, não são do Evangelho? Então, espera aí, vocês não podem trazer o orgulho de Lúcifer para dentro da igreja. Vocês não podem fazer isso. Se vocês são de Cristo, vocês têm de ser como Cristo. Vocês não podem trazer contendas por causa de vaidades, disto e daquilo, para a igreja. Isso é de Lúcifer, é de Satanás, é do inimigo, é do mundo caído. E quando nós somos confrontados com isto, nós ficamos assim arrepiados. De facto, irmãos, na igreja de Jesus nós não podemos viver assim. Paulo diz, vivam dignamente. Vivam dignamente. Então, quando nós, irmãos, vou dizer uma coisa aos irmãos, prestem atenção. Quando nós observamos qualquer conflito entre pessoas, murmurações, etc., por detrás disso há um problema de orgulho. Sempre. Claro que pode haver razões, não é? Mas por detrás de problemas, de conflitos, há sempre um orgulhoso. Alguém que traz o orgulho de Lúcifer para o meio do povo do Senhor. E nós não podemos deixar que isso aconteça, irmãos. Como é que nós reagimos? Clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde e deixando que o Espírito Santo nos transforme. Porque senão, qual é a diferença entre a igreja e o mundo? Há alguma diferença? Lá no emprego toda a gente quer passar à nossa frente. Mentem, são injustiças atrás de injustiças, traições. Chegamos à igreja e é a mesma coisa. Não pode ser, irmãos. Não poderia ser. Então na igreja tem de haver este espírito. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se homem, fazendo-se servo e sendo obediente até à morte e morte de cruz. Meus irmãos, então, eu creio que todos entenderam bem que a humildade não é apenas algo simpático, assim, fica bem eu ser humilde, não é? Então, há pessoas que, para mostrar que são humildes, fazem aquelas caras muito religiosas. Esta pessoa é muito humilde, está com aquela cara cavalar, não é? Isso é muito humilde. Não, irmão, a humildade é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, nós não fazemos distinção de pessoas. O seu doutor e o analfabeto. Na igreja não há disso, irmãos. Nós somos todos iguais em Cristo, iguais, com funções diferentes. E Paulo diz, e ao menor, Deus dá a maior honra. Então, na igreja não pode haver esse tipo de separação, porque o que é mais rico, o que é mais pobre, o que é mais sábio. A nossa comunhão é a comunhão em Cristo. E se nós entendemos que estamos em Cristo, nós entendemos o amor que Ele tem por nós, que foi ao ponto de dar a sua vida por nós. E o resto, meus irmãos, o resto é deixar que o Espírito Santo nos transforme. Mas vamos continuar. E Paulo aplica, mas antes disso nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus, que é um exemplo muito tocante, que é quando ele lava os pés aos discípulos. Já estamos um bocadinho adiantados na hora, mas eu queria só lembrar este episódio. Eu vou ler aqui só os versículos, para não estarmos a abrir agora em João 13. Nós lemos assim: E Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes, túnica, qualquer coisa que ele tinha por cima, e tomando uma toalha, cingiu-se. Pegou numa toalha, cingiu-se. Ele vestiu-se como os escravos que lavavam os pés aos senhores. Havia, às vezes, vários escravos, não é? E havia um deles que lavava os pés às pessoas. Os irmãos pensem só nisto. Naquele tempo,
lavar os pés era algo essencial, porque não havia caminhos direitos, era tudo cheio de pó, poeira. Então as pessoas, quando chegavam a casa, a primeira coisa que faziam era lavar os pés. Mas quem era mais rico tinha um escravo, e o escravo lavava os pés ao seu senhor. Colocava uma toalha e baixava-se e lavava os pés. Ora, Jesus, ele vestiu-se de escravo que lava os pés. E deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nós sabemos que o apóstolo Pedro não quis e Jesus teve que lhe dar um acertozinho. Mas depois Jesus diz assim: entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam porque é que eu vos lavei os pés? Entenderam? E depois ele vai explicar. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus, ele não disse, eu não sou nada disso. Ele é o mestre e é o senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E houve alguns irmãos nossos que pensaram que isto era uma ordem e começaram nas igrejas a lavar os pés uns aos outros. Mas isso não é para lavar os pés uns aos outros, irmãos. O irmão lava em casa. É a atitude da humildade que Jesus estava aqui a mostrar. Nós temos, perante os nossos irmãos, nós temos de seguir o exemplo de Jesus. Nós temos de nos humilhar e servir. Servir. E a palavra aqui agora é servir. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Se vocês querem ser meus servos e eu sou o senhor, vocês não podem ser maiores do que eu. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Vocês são apenas enviados, eu é que vos envio. Então vocês têm que seguir o meu exemplo. Meus irmãos, que exemplo tão profundo. Aqui Jesus agiu como profeta, aqueles profetas do Velho Testamento que usavam de metáforas, de imagens muito claras, como um que se deitou para um lado durante não sei quantos dias, depois para o outro lado, ou que, enfim. E Jesus aqui agiu como um profeta com uma imagem concreta, lavou os pés aos discípulos. Irmãos, e é isto que o Senhor espera de nós. Não é andarmos a lavar os pés uns aos outros, mas servirmos uns aos outros. Eu fico aterrorizado com aqueles irmãos que dizem: eu creio em Deus e em Jesus, mas não quero nada com a igreja. Não quero nada. Então porquê? Não quero. Eu não me quero incomodar. Pois é. Não quero lavar os pés dos outros, pois não? Quero que lhe lavem a si, às vezes. Quando está aflito, ora por mim, tal. Agora, e os outros? Não faz nada pelos outros, não se importa. O ancião que está doente não quer fazer alguma coisa para visitar, para confortar, para telefonar. Não quer orar pelos motivos da igreja, pelas necessidades da igreja. Não se importa. Então, eu vou perguntar uma coisa. Você tem a certeza que é convertido? Segundo Jesus, não. Quando Pedro disse: Senhor, não me lavarás os pés, Jesus disse: Pedro, se não te lavar os pés, não tens parte comigo. E Pedro diz: então, Senhor, podes... Há Pedro, não é? Lava-me os pés e dá-me um banho completo. Não é preciso. É só os pés mesmo. Meus irmãos, então, é assustador quando alguém que diz que é de Cristo não vive à maneira de Cristo. Que evangelho é esse? E hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que ouvem, mas que não praticam, que ouvem. A vida não muda. Então, Jesus desafia-nos aqui a seguir o seu exemplo. Por isso nós lemos, a seguir, em Filipenses, mais adiante, Paulo diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Depois fala aquelas duas senhoras: rogo a Maria, rogo a Manuela. Vamos imaginar aqui, não é? Evódia, Sintique, são dois nomes. Eu tenho uma prima chamada Evódia, por acaso. Evódia e Sintique são nomes assim um bocado esquisitas. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo o Senhor. É como se Paulo dissesse: Evódia,
Ó, Cíntia, que vocês deixem-se dessas coisas, está bem? Vocês são irmãs, deixem-se desse orgulho. Eu não quero que isso aconteça nas vossas vidas. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, irmãos, só isto aqui já dava para a gente falar muito, mas vamos avançar. Então, este é o projeto de Deus para nós. Deus não tolera orgulhosos. Deus abomina os soberbos. Sabiam? Nós não vamos agora estar a ler todos os textos, mas a palavra do Senhor diz, Deus detesta o orgulhoso. E diz assim, diante da soberba vai a ruína. Quando os irmãos virem algum soberbo, preparem-se, a seguir vem a ruína dele. Porque Deus não abençoa, não tolera o vaidoso, o orgulhoso, o contencioso. Ele não vai prosperar. Não é preciso a gente fazer nada, ele vai cair. Se ele não mudar, ele vai cair. Eu já vi isso acontecer N vezes. E nós ficamos preocupados. Mas, Senhor, está aqui este sujeito aqui a fazer mal à igreja. O Senhor diz, deixa comigo, deixa. E daqui a bocado ele vai-se embora, arranja um problema qualquer. Deus não tolera o vaidoso, não tolera o orgulhoso. Mas diz assim, mas dá graça aos humildes. Não é? Então nós lemos assim. O exemplo de Paulo, o exemplo de Timóteo, o exemplo de Epafrodito, que fica para uma próxima. E então agora para terminar. Estou eu disponível, agora aplicando a mim, para trabalhos humildes, por exemplo, para a limpeza? Eu sei que sim, porque os irmãos aqui são uma bênção, não é? Não fiquem vaidosos, mas são uma bênção. Nós nunca tivemos falta de irmãos, de irmãs, que se dispõem a limpar, a servir, vão para espinho, às tantas, para limpar tudo, para depois no dia seguinte nós irmos sujar aquilo, não é? Vão para lá com amor, com sacrifício. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Estes irmãos, cada um deles, sempre que faz isto, os olhos do Senhor estão atentos e Deus vai abençoar. Mas apenas peguei numa esfregona, andei por lá limpar e tal. Deus vê. Ele ama os humildes. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos com todo o respeito e toda a solenidade. Eu acho que se Jesus estivesse aqui, ele pegava numa esfregona também. Sabem porquê? Porque ele é humilde. Ele é humilde. Dar preferência aos irmãos? Sim, dar preferência. Quem é que hoje vai fazer isto? Vou eu que eu sou mais capaz. Não, mas vai tu, força, vai tu. E não aparecer, eu sou isto, sou aquilo. Não ficar ofendido se um irmão for mais do que eu. Está disposto a passar por situações de humilhação, esperando no Senhor. Porque é muito bom a gente dizer, eu sou humilde, eu quero ser humilde. Mas às vezes, para nós sermos humildes, Deus prepara situações em que nós somos humilhados. Em que nós ficamos mal. E como é que nós vamos reagir? Estou disponível para nunca me envolver em contendas, murmurações. O irmão já viu, falando de tal, e o irmão responde assim, irmão, vamos orar e a paz do Senhor. Está bom? O outro, se ouvir isto, já vai ficar em sentido. Vai dizer, isto aqui não tem lugar. Não haver contendas, murmurações. Servir sem esperar reconhecimento. O irmão fez aquele trabalho e o pastor não lhe agradeceu. Irmão, que injustiça. Nem sequer me disse obrigado. Eu fui, fiz o trabalho, nem me agradeceu. Nem me referiram à frente da igreja o que eu fiz. Mas, irmãos, aqui não há agradecimentos humanos. O Senhor é que agradece, ou o Senhor é que recompensa, melhor dizendo. E nós temos todo o prazer em o servir. Então, meus irmãos, para terminar, alguns benefícios da humildade. Só ler alguns textos. O maior dentre vós será vosso servo. Então, qual é o maior aqui? Qual é o maior? Toca a servir. Irmã Ana Maria, arranja uma esfregona para ele. Ele é o maior.
E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Eu, há muitos anos havia um rapaz que tinha vindo a outra igreja e ele pregava e tal, e ele queria pregar a toda a força. Eu sei pregar. E um dia foi um culto numa casa e nós demos a oportunidade para ele pregar. E ele começou a pregar, dei-lhe uma tosse, que ele, em vez de pregar, tossiu. Até tive pena dele. Ele tossiu, não disse duas para a caixa. Sentou-se todo vermelho, que humilhação. Mas ele precisava daquilo, porque ele era tão bom pregador, ele nem conseguiu, coitado, dizer duas direito. Meus irmãos, sem o Senhor, o que é que nós podemos fazer? Sem a sua ajuda, o que é que nós vamos fazer? O vaidoso, ele não sabe isso. A soberba, em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Quem é sábio é humilde. Deus resiste aos soberbos. Porquê? Porque é o espírito de Lúcifer, do inimigo. Deus resiste. Mas dá graça, favor imerecido, misericórdia aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Palavras semelhantes de Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Haverá um tempo em que nós vamos ser exaltados. Não sabemos se é aqui na Terra, se será apenas na eternidade, mas haverá um tempo em que, assim como Jesus ele é exaltado, aqueles que são como Ele também serão exaltados no seu reino. E no reino dele nós vamos ficar surpreendidos, porque vamos ver em posições de topo irmãos que nós nunca imaginávamos. Este irmão, nós pensámos que no reino estão os pastores, os diáconos, os obreiros. Vamos ficar admirados. Está lá, esta irmã está lá, olha, uma irmã ali. Sabem porquê? Porque é humilde, será exaltado. Há poder na humildade. Há poder. Se nós nos humilharmos, o Senhor estará connosco, nos dará graça, nos fará prosperar e nós seremos uma bênção para a Igreja e para o nosso próximo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.